boa noite a todos vocês. Estamos começando mais um programa especial de Semana Santa aqui pela sua TV Novo Tempo. Obrigado pela sua audiência em todas as partes deste imenso Brasil e países de fala portuguesa, e também a você que acompanha a nossa programação pela internet. Estamos tendo uma programação especial de Semana Santa com um tema muito importante para a vida cristã de todos nós. Nos Passos de Jesus, um caminho de esperança, um programa que está sendo apresentado pelo pastor Arilton Oliveira, que você já sabe é o apresentador do programa Bíblia Fácil aqui da sua TV Novo Tempo. O primeiro tema desta série de 3 noites seguidas que estamos tendo com você foi Passos de Renúncia. O segundo, Passos em Silêncio. E hoje você vai ouvir sobre os passos de vitória do Senhor Jesus. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai tocar em sua vida nesta noite. E antes de começarmos, eu quero chamar aqui o pastor Márcio Domingos Ribeiro, que fará uma oração, e em seguida vamos ouvir mais uma vez o quarteto Arautos do Rei. Nosso querido Senhor, quão bom é estarmos aqui e termos juntos esse grande privilégio de ouvirmos a sua voz. Por isso, querido Senhor, abençoe a todos que estão ouvindo e que ouvirão essas palavras. Que teu Santo Espírito possa fazer-se presente, tocando em cada coração, para que as pessoas consigam entregar a vida a Ti, que é nosso único Deus verdadeiro. São bênçãos que clamamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Lugar de lindos cantos, sem a dor e o pranto, só ecoam gratidão, louvor e amor. As primeiras coisas já passaram, a morte já não mais existe. Eis que novas todas coisas estão. Se cumpriu o que já foi escrito, palavras fiéis e verdadeiras. Tudo aquilo que foi dito de ti, Jerusalém. Jerusalém, anseio estar em ti, entrar por tuas portas, ver a glória que tu tens. Jerusalém, morada santa dos fiéis. Em teus limites tenho paz sem fim. Jerusalém, morada do Senhor, abrigas em teu centro o trono do glorioso Deus. Em teus domínios quero para sempre estar. Eternamente tu serás meu lar. O mal não mais existe, nada mais é triste. Todos os cantos são de júbilo e louvor. Os remidos têm seu próprio canto, os anjos ouvem com espanto, cantam sua história de salvação. O conflito já foi encerrado, o universo inteiro então exclama: justos são os teus caminhos, Senhor e Redentor. Jerusalém, anseio estar em ti,
entrar por tuas portas, ver a glória que tu tens. Jerusalém, morada santa dos fiéis. Em teus limites tenho paz sem fim. Jerusalém, morada do Senhor, abrigas em teu centro o trono do glorioso Deus. Em teus domínios quero para sempre estar. Eternamente tu serás meu lar. Em teus domínios quero para sempre estar. Eternamente tu serás meu lar. Jerusalém, Jerusalém. Glória a Deus, que bom que nós temos essa esperança. Mas às vezes eu fico pensando que a vida de um cristão não é uma vida tão fácil. E nós temos uma tendência natural de irmos para outros lugares quando nós estamos em aperto espiritual, especialmente, né? A gente vai para o nosso cantinho especial, né? Talvez para ficar sozinhos, porque a gente está se sentindo triste, a gente está se sentindo muitas vezes com medo, nós estamos nos sentindo assim, de certa forma chateados com a vida, mas só existe um lugar onde nós podemos ir com segurança, que é para os braços do Senhor Jesus Cristo. E eu gostaria de reafirmar a minha fé perante vocês nesse momento, cantando que eu quero ir para os braços desse poderoso e maravilhoso Pai. Vamos cantar todos juntos essa promessa. Bem junto a Cristo, eu quero estar. Bem junto à cruz, doce paz desfrutar. Sim, ao teu peito eu busco a paz, pois teu amor divinal satisfaz, pois teu amor divinal satisfaz. Não trago nada mais ao Senhor, só esse meu coração pecador. Mas te suplico em contrição, ó Salvador. O que você disse? Dai-me paz e perdão. Reafirme isso agora. Ó Salvador, dai-me paz e Em seu caminho ele venceu o pecado e a morte,
e escreveu a vitória com o seu próprio sangue. Em todos os passos, Jesus é vencedor. Em todos os passos, Ele abre caminho para a vida eterna. Como não confiar e seguir os passos de alguém assim? A vitória dele pode ser nossa hoje, e o caminho já está marcado com seus passos de vitória. É uma alegria estarmos juntos mais uma vez. O meu cordial boa noite a todos vocês. Desde sexta-feira, ontem e hoje, estamos reunidos aqui no auditório da Novo Tempo para estudarmos mais a respeito da Palavra de Deus. Muito obrigado a todos vocês que aceitaram o nosso convite para estar nesse auditório, para que nesta semana, ao estudarmos o tema Nos Passos de Jesus, um caminho de esperança, descobramos de fato na Bíblia qual o caminho que nós devemos seguir. E estamos descobrindo que temos que seguir as pisadas do Mestre. Muito obrigado por vocês estarem conosco mais uma vez. Eu queria saudar carinhosamente os amigos que nos assistem através dos nossos auditórios e das igrejas em todo o Brasil. Obrigado porque você esteve conosco ao longo dessas noites. E certamente nessa última noite, Deus tem uma mensagem muito especial ao seu coração. E por certo, o Espírito Santo vai estar bem próximo de você para te conduzir a uma linda decisão por Jesus. Eu quero saudar também a você que está me assistindo agora de sua casa, do seu escritório, pela internet, pela Sky Canal 14, ou em uma cidade com TV aberta nesse grande país. Que Deus possa abençoá-lo ricamente. E eu convido você a tomar a sua Bíblia. E nos próximos minutos, nós vamos estudar um dos temas mais extraordinários que o Evangelho nos apresenta. O tema que hoje vamos ver na Bíblia, nos passos de vitória. Vamos descobrir como termina a história da Semana Santa. Hoje o Brasil celebrou o Domingo de Páscoa. Mas no Domingo de Páscoa nós pensamos às vezes em coelhos, ovos de chocolate, mas já aprendemos que o verdadeiro sentido da Páscoa não é esse. Mas o Domingo de Páscoa é um dia especial, porque muitos nesse dia falam da ressurreição de Jesus. E nós iremos aprender na Palavra de Deus a verdade sobre este glorioso evento. Você que está nos acompanhando, eu queria convidar você então, que você tomasse a sua Bíblia e juntos iremos ler Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28. Leia comigo dos versos 1 ao verso 6. Mateus 28, 1 ao 6. Leio assim: No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste, alva como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Esse não está aqui, ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Gloriosa verdade. O anjo chamou aquelas mulheres para que se dirigissem ao sepulcro, para contrastar, confirmar que ele estava vazio. O cristianismo é a religião da sepultura vazia. Você pode peregrinar a Meca ou outros locais do mundo
e você vai encontrar os ossos de Gandhi, as unhas de um outro líder. Mas o cristianismo é a religião da sepultura vazia. A epígrafe dessa sepultura foi pronunciada por um anjo. E ela diz: ele não está aqui, ressuscitou. Esta é a maior verdade do cristianismo. Cristo está vivo. E nós podemos nos relacionar com esse Deus que é vivo. E se Ele está vivo, se Ele venceu a morte, um dia a morte será vencida. O Evangelho contém cenas extraordinárias. E eu queria que você voltasse comigo 2000 anos no passado e fôssemos até esse momento e pensássemos de fato no que estava acontecendo ali. Jesus havia dito para os discípulos várias vezes: o Filho do Homem será sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitará. Os discípulos não entenderam isso. Eles esperavam que Jesus redimisse a Israel. Mas na sexta-feira, quando Cristo foi colocado na sepultura, os discípulos ficaram totalmente decepcionados. E o clamor era um só: nós pensávamos que ele fosse redimir a Israel. Mas Cristo jazia na sepultura. Quando o corpo de Cristo foi aí colocado, uma pesada rocha tapou a entrada. E como eles temiam que os discípulos roubassem o corpo de Jesus, soldados romanos foram aqui colocados para guardar o sepulcro e o selo do próprio dirigente de Roma. Mas além desses soldados, além dos homens que ali estavam, à porta do sepulcro haviam também demônios. Os anjos que seguem a Satanás, que segundo o Apocalipse capítulo 12, é uma terça parte dos anjos que Deus tinha, eles estavam aqui. E eles queriam manter Cristo na sepultura, porque eles sabiam que se Jesus saísse de lá, o seu caso estaria eternamente perdido. Mas além dos demônios, ali também haviam anjos de Deus. E esses anjos de Deus contemplavam a cena e estavam esperando que o momento chegasse da grande ressurreição. Cristo em vida havia declarado: eu tenho poder para dar a vida e tornar a tomá-la. O próprio Cristo se ressuscitaria, porque Ele tem esse poder. Só Ele pode gerar vida. Em sério, Ele havia ressuscitado 3 pessoas, e agora, no momento mais crucial da história humana, Ele próprio se ressuscitaria. Mas a Bíblia também ensina de que o Espírito Eterno ressuscitou a Cristo. E já há outros textos que dizem que Deus o ressuscitou. Então é lógico supor que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estiveram envolvidos na ressurreição do Filho. A Trindade participou desse momento extraordinário. E aconteceu mais ou menos assim. Era alta madrugada no domingo. E enquanto os soldados aqui estavam vigiando, o céu enviou um anjo. Não é um anjo comum. Esse anjo só vem à terra em momentos extraordinários. 600 anos antes do nascimento de Cristo, esse anjo foi para a Babilônia. E por cerca de 70 anos, esteve ao lado de Daniel e ajudou a escrever o livro que leva o seu nome. Antes do nascimento de Cristo, esse anjo foi até Maria e disse para ela: você vai dar à luz a um filho. Quando José soube que Maria estava grávida, José planejou abandoná-la. O anjo foi e disse a José: não faça isso, porque aquele que nela está sendo gerado é obra do Espírito Santo. Esse mesmo anjo
apareceu para os pais e disse para eles após o nascimento do menino: fujam para o Egito. Esse mesmo anjo, na noite em que Cristo agonizou, véspera da crucifixão, ele veio consolar a Cristo e repousou a cabeça de Cristo sobre seu colo, horas antes da crucifixão. E quando ele recebeu a ordem do trono de Deus, naquele domingo, à alta madrugada, esse anjo poderoso desceu do céu. Se quando da morte de Cristo a terra ficou escura e o sol não brilhou, na hora da ressurreição, as trevas deram lugar à luz, porque o anjo mais poderoso que há no céu desceu até o sepulcro. Com um simples gesto, esse anjo rolou a pesada pedra e exclamou: filho, teu pai te chama. Cristo, pelo poder que há nele, se ressuscitou. O Espírito Santo o ressuscitou e o Pai o ressuscitou. Quando Cristo apareceu na porta do sepulcro, ele bradou em alta voz: eu sou a ressurreição e a vida. E quando Cristo volta à vida, após o evento da cruz, após aquela sexta-feira trágica, para sempre estava aniquilado e derrotado o reino de Satanás. Porque nem mesmo a morte, que é o salário do pecado, pôde detê-lo na sepultura, porque ele não tem pecado. E quando Cristo saiu da sepultura, ele tornou-se a primícia dos que dormem, dos mortos. E porque ele ressuscitou, foi assegurado o direito de cada ser humano, mesmo após a morte, também ressuscitar. Não houvesse ele saído do sepulcro, Moisés teria que descer do céu, Elias teria que descer do céu, Enoque teria que descer do céu, porque eles só puderam ir para o céu fiados na promessa de que um dia Cristo ressuscitaria. E porque ele ressuscitou, um dia os seres humanos que estão mortos também ressuscitarão. Todos sairão da sepultura, todos, sem exceções, com uma única diferença: divididos em dois grupos, separados por 1000 anos, porque uns ressuscitarão para a vida eterna e outros para a perdição eterna. Quando esse poderoso anjo chamou o filho e Jesus saiu da sepultura, o céu aguardava com fremente desejo o retorno do seu grande general. Por 33 anos, Cristo deixara os palácios de marfim e viera habitar nos nossos infernos. E agora, ele deveria voltar para a presença do Pai. Você que está acompanhando em casa, eu queria que você pensasse na cena. O céu, todos os anjos de Deus estão esperando que o Filho volte à sua posição, ao trono. O Pai o aguarda, o Espírito o aguarda. O céu se preparou para receber a Cristo. E como é uma recepção no céu? Nós não temos ideia. Um dia nós saberemos, porque uma recepção nos está sendo preparada. Mas existe um salmo na Bíblia que lança luz sobre esse momento. Eu não vou lê-lo agora, depois você lê com paciência. Mas é o Salmo 24. O Salmo 24 fala do momento em que Jesus voltou para o céu, após a sua ressurreição. E o Salmo diz que os anjos estavam separados em duas grandes alas. E de um lado, a multidão de anjos cantava assim: levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E a multidão de anjos do outro lado respondia: quem é o Rei da Glória? E respondiam apenas, ou perguntavam apenas, para ouvir a resposta: o Senhor, forte e poderoso na batalha, Ele é o Rei da Glória. Imagine você um grande corredor formado para que Cristo chegasse. E os anjos de cá continuavam a cantar: levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória.
O quarteto Arautos do Rei cantou sobre Jerusalém. Nós estamos falando do templo celestial. As portas do santuário foram abertas. Os anjos chamavam pelo seu general, mas a resposta que eles ouviam do outro séquito de anjos era: quem é o Rei da Glória? E eles respondiam com alegria no coração: o Senhor, forte na batalha, Ele é o Rei da Glória. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Mas Jesus não entrava. Jesus não chegava. E por que Jesus não chegava? Porque após a ressurreição, Jesus sabia que uma mulher, pecadora como todos nós, viriam para visitá-lo no sepulcro. E Cristo ama tanto ao ser humano, que Ele deixou o céu esperando e ficou aguardando essa pecadora, essa mulher. Quando a mulher se aproximou dele, Ele disse: não me toques, porque ainda não fui ao Pai. Tempos depois, Ele vai dizer para Tomé: põe aqui o teu dedo, veja que sou eu, porque Ele já havia ido ao Pai. Você percebe qual é o valor seu diante de Deus? Ele deixou o céu esperando para receber essa pecadora, uma única mulher, e Cristo deu a ela toda a atenção que ela merecia. E o amor de Cristo vai longe. Ele não só estava preocupado com essa mulher, mas como Jesus estava preocupado com um dos 12, que o havia negado por 3 vezes. Como ele se chamava? Pedro. Jesus disse para essa mulher: vai e dize a Pedro e aos demais que o Senhor ressuscitou. E quando essa mulher se aproximou de Pedro com a mensagem do próprio Senhor, Pedro se sentiu totalmente perdoado, restabelecido o seu apostolado. Jesus não é extraordinário? Como Cristo se importa com cada alma, com cada pessoa. De fato, se houvesse um único ser humano precisando de salvação, ele teria passado por toda a experiência da cruz para salvar a mim e a você. É assim que Ele ama. E no tema de hoje, nos Passos de Vitória, nós iremos descobrir uma das verdades centrais do Evangelho: que esse Cristo, que saiu da sepultura, Ele foi para o céu. Ele está à destra de Deus no santuário celestial. E de lá, daqui a pouco, Ele voltará. Esta é a maior promessa da Bíblia. Cerca de 300 textos ensinam de que Jesus voltará a essa terra. E eu queria ler com vocês um dos que eu acho mais extraordinário, que encontra-se no livro de Apocalipse, no capítulo 1 e o verso 7. Apocalipse, capítulo 1, verso 7. Assim diz o texto. Apocalipse 1, 7. Eis que vem com as nuvens. E o que mais? Todo olho verá. Até quantos os traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão certamente. Amém. Eis que vem com as nuvens. E o quê? Todo olho verá. Cristo ressuscitou e foi aos céus para interceder por todos nós. Ele hoje está no santuário como nosso advogado e intercessor. E quando eu aceito a Ele como meu Salvador pessoal, Ele intercede por mim junto ao Pai. Ele se torna o meu advogado. E esse advogado nunca perdeu uma causa. E se Ele é meu advogado, eu não posso ser condenado. Mais que isso, esse advogado é o filho do próprio juiz.
e o juiz, por amor ao Filho, não vai condenar os réus. Mas, infelizmente, milhares de seres humanos estão baixando a sepultura todos os dias, sem tomar a sua decisão por Cristo. E o Apocalipse, pensando neles, disse assim: e todas as tribos da terra certamente lamentarão. Por que lamentarão? Porque deixaram passar a oportunidade e não tomaram suas decisões. A maior decisão que um ser humano pode tomar é a decisão de aceitar a Cristo como Salvador e deixar que Ele reine em seu coração. Mas o Evangelho tem verdades gloriosas. E uma verdade extraordinária é porque Jesus ressuscitou, os mortos um dia ressuscitarão. A palavra de Deus, através do apóstolo Paulo, em Romanos, nos ensina de que o salário do pecado é a morte. Mas o salário do pecado não é apenas a primeira morte, é também a segunda morte. E a Bíblia fala da primeira morte e da segunda morte. A primeira morte é essa morte que todos nós estamos sujeitos a ela. Mas a segunda morte é a morte eterna. E essa segunda morte, ou morte eterna, será a sentença daqueles que não aceitaram a Cristo. Eles morrerão eternamente, junto com o próprio diabo, junto com os demônios que seguem ao diabo. Esta é a morte do lago de fogo e enxofre, segundo o livro de Apocalipse. Mas eu e você não precisamos passar por essa segunda morte. Pode ser que eu e você sejamos chamados a enfrentar a primeira morte, mas não há problemas, porque a promessa de Cristo é: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E nós podemos viver pelo poder de Cristo. Talvez eu esteja pregando nessa noite para alguém que está num dos nossos auditórios, em uma igreja, ou talvez em casa, e você esteja pensando exatamente nesse momento em alguém que você muito ama e você perdeu recentemente. Talvez você não tenha entendido ainda os motivos pelos quais o seu filho de 12 anos veio a falecer. Talvez você não entende porque a sua filha, na beleza da adolescência, foi ceifada de forma tão cruel. Talvez nessa vida você não entenda, mas eu queria que você entendesse uma coisa hoje. Você pode reencontrar seus queridos. Nós podemos reencontrar os nossos queridos, se nós nos prepararmos para isso. Há 2 anos atrás, pela primeira vez na minha família, a morte colocou a mão sobre um parente próximo. Nós somos em 9 filhos lá em casa, 7 homens, 2 mulheres. Os 7 homens, nós crescemos unidos. Nós gostávamos de estar juntos, tomar refeições juntos, tirar férias juntos, praticar esportes juntos. E lá em casa, desde que eu tenho 5 anos de idade, a tradição, todo domingo pela manhã, era o nosso futebol. E eu tinha um irmão que era o mais fanático por futebol. Um dia ele até perguntou para mim assim: Arilton, no céu haverá futebol? E eu perguntei: por quê? Porque eu gosto tanto de futebol e você fala que o céu é de coisas boas. Eu confesso que eu fiquei confuso com a pergunta. Mas eu disse para ele assim: Dão, eu não sei se no céu vai ter futebol, mas eu sei de uma coisa: tudo que o céu terá será melhor que o nosso futebol. Há 2 anos, ele chegou do trabalho, e enquanto estava descansando, sentado no caminhão que ele dirigia, aí mesmo ele faleceu. Como foi triste receber a ligação do meu sobrinho, quando ele disse assim: tio Arilton, eu não tenho uma boa notícia. Eu logo pensei na minha mãe e no meu pai, próximos aos 80 anos de idade. Mas ele disse: foi o tio Dão
ele acabou de morrer. Aquele foi um dia triste para a nossa família. Já se passaram 2 anos, mas todas as vezes que a família se reúne, principalmente para jogar bola, o time não mais está completo. E eu fico pensando o dia que Jesus voltar, e eu quero reencontrar meu irmão. Há 2 meses, a morte voltou a visitar minha família. Dessa vez foi meu pai. 81 anos de idade. Ligaram para mim que meu pai não estava bem, e quando eu cheguei em Vitória, ele já estava entubado. A última vez que eu estive com ele, eu pude presenteá-lo com um livro que eu acabei de escrever. E eu entreguei para ele e disse: pai, o senhor pode abrir e ler para mim a dedicatória? Ele abriu meu livro e leu a dedicatória. Ele percebeu que era para ele. Era para minha mãe e para ele. Ele me deu um forte abraço e disse obrigado pelo reconhecimento. Eu disse: pai, se hoje eu sou alguém, eu devo tudo ao senhor. Quantas vezes lá em casa eu acordava de madrugada com minha mãe batendo as panelas na cozinha, preparando uma marmita para meu pai trabalhar cedo. Quantas vezes esse homem saiu de casa, trabalhava o dia inteiro, chegava tarde da noite para colocar as coisas dentro de casa. E talvez eu esteja pregando para algum jovem que trata os pais com indelicadeza, com falta de educação, falta de reverência. Não espere eles estarem dentro de um caixão para você oferecer flores. Será tarde demais. Talvez esteja me assistindo agora filhos, jovens adolescentes, que tratam seus pais de forma indelicada, que nunca reconheceram o valor que eles têm na vida. Por favor, busque seus pais, os abracem quanto mais puderem, os beijem, diga para eles tudo o que eles representam para vocês. Pare com essa vida de rebeldia, achar que o mundo circula em torno de você. Seja uma pessoa responsável. Os pais são presentes de Deus. E como é triste para mim, agora ter que voltar para minha casa e não ter mais a presença do meu pai. Aquela voz, eu nunca mais vou ouvir nessa vida. O meu filho que está para nascer não vai conhecer o seu avô. Mas um dia, na eternidade, quando Cristo voltar, nós teremos uma família mais uma vez. E como pastor, como mensageiro de Deus, eu não podia terminar essa Semana Santa sem dizer uma verdade para você. Se você não abrir o seu coração a Cristo, se você não tomar a decisão que esta mãe e este filho estão tomando agora de serem batizados, você nunca vai rever os seus mortos. Você não vai encontrar os seus queridos. Pode ser até que eles se salvem, porque ninguém sabe quem se salvará ou quem se perderá. Não está nas medidas humanas o mensurar isso. Mas se as pessoas que você ama forem para o céu, e se você não aceitou a Cristo e não foi batizado, você não vai para o céu. Porque ninguém vai para o céu à força. Só vai para o céu quem quer ir para o céu. E tem que querer muito. Nessa noite eu estou falando para um ex-adventista que um dia frequentou essa igreja, um dia guardou os mandamentos de Deus,
mas pelos problemas que a vida tem, você está fora. Você tem que voltar agora, porque se você não voltar, não há esperança para você. E é por essa esperança no coração que Nilce Meire e o seu filho Leonardo, eles vêm ao tanque batismal para serem batizados pelo pastor Darcy. Leonardo, eu não sei a sua idade. Quantos anos você tem? 12 anos. 11 anos. Jesus, com a sua idade, conhecia das profecias e já entendeu sua missão. Você está entendendo sua missão agora também. E ele tomou a decisão por ser batizado há pouco. Não estava preparado para ser batizado agora, mas quando ele viu a decisão de sua mãe, ele também quis tomar a decisão. E é por isso, Leonardo, que o pastor Darcy, como ministro do Evangelho e segundo a ordem do Mestre, te batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja Deus. Na flor da juventude, Leonardo toma sua decisão. Nilce Meire, aceitaste Jesus como teu salvador pessoal. Estás disposto a viver uma nova vida a partir de agora. Teus pecados todos serão perdoados, porque há poder nessa cerimônia. O Cristo vai purificar o seu coração, e que você permaneça firme com sua família nesse caminho, até que Jesus volte para nos buscar. E o pastor Darcy, como ministro do Evangelho, te batiza agora, seguindo a ordem do Mestre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Uma família salva para o reino dos céus. Eu sei que eles têm familiares que estão aqui. Eu não conheço vocês. Mas a pergunta é, vocês já deram esse passo? Vocês querem caminhar para o céu como família? Vocês precisam dar os mesmos passos. E todo o poder do céu está à nossa disposição. Todo o céu está envolvido na nossa salvação. Por isso há poder na sepultura vazia para transformar o maior pecador. Eu quero convidar o quarteto Arautos do Rei. Eles vão cantar a última música dessa semana. E você terá a oportunidade de tomar a sua decisão. Mas antes que eles cantem, eu queria contar para vocês uma história que eu ouvi de um professor meu no seminário, numa capital brasileira. Uma professora reuniu seus alunos na escola e presenteou cada uma das crianças com um ovo surpresa. Eram cerca de 40 crianças. Era a ocasião da Páscoa, como a que estamos vivendo. E a professora orientou os garotos e disse para eles: cada um de vocês está recebendo um ovo surpresa. Levem para casa. Amanhã vocês virão à escola. E dentro desse ovo surpresa, vocês vão colocar o que para vocês representa vida. Naquela turma da escola, havia um garotinho com síndrome de Down. Essas crianças são meigas. Elas possuem um rosto bem redondinho. São muito inteligentes. Mas a professora, preocupada com esse garoto, perguntou: João, você entendeu a tarefa de amanhã? Ele disse: eu entendi, professora. Pode deixar. As crianças foram embora e no dia seguinte cada um voltou com o seu ovo surpresa. E uma por uma a professora pediu que elas viessem à frente e elas abrissem o seu ovo surpresa e mostrassem para os colegas da classe o que para elas representava a vida. E chegou a primeira criança. E quando de repente
Abriu. Havia uma linda flor. E a criança disse: professora, para mim isso é símbolo de vida. Porque todos os anos existe a primavera. As flores brotam, a natureza se renova, a vida continua. Um por um, as crianças foram abrindo. Veio uma segunda criança. E quando abriu seu ovo surpresa, havia uma semente. E disse: professora, para mim isso é símbolo de vida. Porque essa semente vai ter que ser lançada ao solo. E ela terá que morrer. Porque só após a morte é que ela vai gerar vida. Isso para mim é símbolo de vida. Uma por uma, as crianças se apresentaram. Até que sobrou Joãozinho, o último garoto, o que possuía síndrome de Down. João, você entendeu a tarefa de ontem? Ele disse: eu entendi, professora. Você trouxe o seu ovo surpresa. Eu trouxe? Então mostre para nós o que você trouxe. E Joãozinho abriu. Mas as crianças deram uma risada, porque não havia nada no seu... João, você não entendeu, disse a professora, que você deveria trazer algo que representasse a Páscoa e a vida para você. Ele disse: eu trouxe, professora. A sepultura de Cristo também está vazia. Isso é vida para mim. Passaram-se alguns dias. Infelizmente, Joãozinho faleceu. Mas no dia do seu sepultamento, dentro do seu pequeno caixão, haviam 40 ovos surpresa, mas todos vazios. Cristo vai ressuscitar no seu coração hoje? Você vai permitir que a graça do céu alcance sua vida? Você vai tomar agora a sua decisão? Ou continuará vivendo sozinho? Lutando no mundo das drogas, dos vícios, da prostituição. Há esperança para você. Há esperança para o maior pecador. Sabe por quê? Porque Ele ressuscitou para trazer vida. E Ele traz vida em abundância. Mas você só pode se apossar dessa vida se você disser: sim, eu quero. Enquanto o Arautos do Rei cantar, vocês que estão aqui no auditório da Novo Tempo poderão tomar as suas decisões. Decisão por Cristo, pelo batismo. Poderão levantar-se e vir aqui à frente. Você que me acompanha de algum auditório, de alguma igreja, você pode se levantar aí. Eu vou convidar os pastores mais uma vez, que venham à frente. Os diáconos da igreja, os anciãos, eles receberão vocês. E se você está em casa, com sua família, não pode falar com um pastor da igreja adventista agora. Você acesse o site decidimudar.com.br. Coloque os seus dados ali, que serão solicitados, e nós vamos entrar em contato com você. Se você quer tomar uma decisão por ser batizado e por estar pronto para a volta de Cristo, e mesmo que a morte te chame antes daquele dia, você pode ser sepultado na esperança da vida eterna. Enquanto o quarteto canta, vocês mais uma vez terão a oportunidade de tomar suas decisões. No céu há uma porta que ainda está aberta pelo intercessor, mas não vai demorar. O livre acesso para o céu vai se fechar. Jesus, a própria graça, em breve vai se levantar.
então irá falar: consumado está. Ainda existe graça, ainda existe salvação, só pela intercessão no céu. A porta não fechou, a porta não fechou. Jesus no santuário está e espera a sua decisão, pois breve o conflito findará e o céu selado estará. Não perca a grande chance de abrir a porta do seu coração a Deus. Jesus só vai bater, sem sua permissão ele não vai entrar. Não deixe de ouvir o Espírito de Deus falar. Somente Ele tem a chave de Davi. Ainda existe graça, ainda existe salvação, só pela intercessão no céu. A porta não fechou. Jesus no santuário está e espera a sua decisão, pois breve o conflito findará e o céu selado estará. A porta já está se fechando, por isso não demore mais. Siga para a luz e deixe as trevas, pois logo a grande esperança vai raiar. Ainda existe graça, ainda existe salvação, só pela intercessão no céu. A porta não fechou. Jesus no santuário está e espera a sua decisão, pois breve o conflito findará e o céu selado estará. Abra a porta, deixe ele entrar. Ainda existe graça. Ainda existe graça. Essa expressão ainda quer dizer que não será para sempre. Porque Deus não pode esperar mais? Porque há uma multidão de justos mortos que estão aguardando a promessa do Pai. Eles precisam ser ressuscitados. Se nós soubéssemos o que nos aguarda do outro lado dessa porta, na eternidade, nós pularíamos dessas cadeiras e tomaríamos a decisão por Cristo agora. Você que está no auditório, na igreja, levante-se agora. A graça não vai atuar muito tempo nesse planeta e você precisa ser alcançado por ela. Jesus nunca vai te forçar,
você tem que abrir a porta do seu coração. Você está em casa. Toma agora a sua decisão. Acesse o nosso site. Mande o seu endereço. Nós vamos falar com você. Feche os seus olhos. Ore comigo. Pai de amor, obrigado por essas lindas decisões que vimos ser tomadas. Obrigado por tua graça, que viagem nos alcança mais uma vez nessa noite. Obrigado pela sepultura vazia, porque Cristo não está mais aí, Ele está nos céus. E de lá Ele voltará em glória e majestade para buscar a todos nós. Complete a obra em nossa vida que um dia o Senhor começou, e que naquele glorioso dia estejamos todos prontos e de braços abertos para te receber e digamos: eis que este é o nosso Deus em qual aguardávamos, e Ele nos salvará. Na sua salvação alegraremos e exultaremos. Em nome de Cristo nós choramos. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, Que o Senhor sobre ti levante o céu